Cara, vamos falar mais um pouquinho sobre AI dentro do mundo SAP? Vamos, opa. Nos idos, anos 23, 24, 2023, 2024, a gente fez uma demo na Azug, nós dois, não sei se você lembra, mostramos usando uma machine learning para criar um aplicativo, né? Lá ainda era um projeto que estava nas fraldas, né? Usávamos uma LLM, a primeirona lá que teve, que era o OpenAI 1.x ou 0. alguma coisa, e a gente criava ali aplicativos, tanto transacionais quanto analíticos. Funcionou, legal, só que o nível de detalhamento que a gente tinha que botar lá era muito grande, então não seria possível você criar muito além do que foi rodado em lab, né? Com o advento das novas LLMs e a progressão, né, da capacidade de entendimento do que elas têm, e aí bota os concorrentes também junto, né? A gente melhorou tanto, a gente consegue colocar hoje prompt para criar o que a gente quer, etc. A gente conseguiu chegar no estado da arte, né? E criar o prompt da Tachyonics, né? E você consegue conversar com o prompt da Tachyonics, e o output disso será ou uma CDS criada, ou um protocolo OData, ou um aplicativo, ou um gráfico, ou um transacional que vai para o analítico, ou analítico que vai para o transacional, ou um aplicativo de execução, entrada de dados. Hoje em dia você pode criar tudo só com o advento do prompt, porque a gente está treinando a nossa LLM, né? Hoje em dia está ligada ao OpenAI, né? Mas o OpenAI é bem capaz, vamos chamar assim, que é o 4.0, 4.O, né? Que é o que chama. 4.O. E o 4.5 ainda não está disponível via API. E a intenção é a gente também ligar isso no Joule, né? No SAP Joule, que o Joule, a gente assistiu essa semana, né? Uma apresentação sobre o Joule Studio, né? E o Joule Skills, que é a nova demanda ali que a SAP vive mudando de nome, mas joga isso pro colo do ecossistema. Então eu queria, Rogério, através da sua capacidade, o que a gente fez, em high level, explicar como a gente conseguiu chegar nesse estado da arte, que de um lado você coloca, eu quero um relatório de compra, e do outro lado sai um aplicativo que é um relatório de compra. Eu quero um aprovador de pedido de ordem de venda, e no outro lado sai um aplicativo de ordem de venda direto no celular do cara, publicado no BTP. Eu fiquei muito feliz. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Vamos lá. Vamos lá, então eu queria dar um passo atrás, Marcelo, e aí o meu ponto eu vejo muitas vezes as pessoas se confundindo, a IBM ela veio aqui substituir meu desenvolvedor ABAP, tá rolando um hype, o Vibe Code vai substituir o desenvolvedor, eu não acredito em nada disso, tá? Eu acredito que o Vibe Code não funciona, a gente já tem papers mostrando, faça uma tela de prompt para eu pedir o SMS, o token do usuário. E aí ele no prompt, ele bota o token já no título, tipo um erro que nem um desenvolvedor júnior que está começando agora faria. Então, assim, e para resolução de problemas complexos, hoje não chega em 50%. Isso aqui, tá? Então, tem alguns papers que eu acompanho, e o pessoal tá falando. Então, assim, o que eu acredito? Vamos lá. Que ele é muito bom em gerar pequenos códigos. Isso funciona, isso é bom, gerar pequenos problemas que ele está acostumado a fazer, que tem muito... Que tipo, Rogério? A refatoração de código, como a SAP mesmo está fazendo, você gerar uma classe de teste unitário em cima de uma classe para você cobrir. Isso de novo, a SAP tem um padrão de como fazer isso, essa geração a geração de código. O que acontece? Você vai lá, faz uma entidade, e aí você fala read. Aí ele bota ent, ele completa, porque tá baseado naquele contexto daquela classe, ele já vê quais são os parâmetros, e aí ele já sabe a sintaxe do ABAP Cloud, e aí ele completa para você. Então esse tipo de coisa funciona, mas não você chegar lá e fazer assim, como a gente vê, né, na internet, Vibe Code, faça todo o seu sistema aqui, preciso de um sistema que faça cadastro disso, daquilo, e que tenha CRUD, que tenha isso, que tenha aquilo. Cara, quando você vai ver... E aí o problema, isso é um primeiro problema. Aí vamos dizer que você deu aquela sorte que teu Anthropic
teu Cloud, o teu Joule, conseguiu chegar onde você precisava. Mega sorte. Quando você vai fazer o passo 2, você fala, pô, eu tenho agora um problema. Eu quero agora dar manutenção. O código é inelegível. Você tem que dar manutenção via o próprio prompt, via a ferramenta de AI. Quando você vai fazer isso, ela é mais erra do que acerta. Nem ela dá manutenção no código gerado por ela. Então, o que a gente Tachyonics está falando, e a gente acredita, até eu vou pedir para o editor botar um vídeo aqui, ó, quem tiver paciência, do Akita, 4 horas e 40 falando sobre a visão do Akita sobre a inteligência artificial em português. Ele foi no Flow. E aí, o que a gente também acredita é a mesma visão. O AI que a gente tem hoje é um LLM. Ele é um completador de linguagem, um completador de texto. Aonde isso se aplica para a gente? Esse completador de texto, ele pode completar um texto de uma especificação funcional ou ele pode completar um texto de uma especificação técnica. E aí, existem agentes que vão completar essa especificação técnica e transformar ela em um projeto SAP i5. A gente está fazendo isso. Quando você entra no prompt da Tachyonics e começa a escrever o que você precisa, a gente completa um texto, porque a gente tem um... Aí eu vou abrir agora um outro detalhe. A gente fez um modelo Tachyonics de AI, a gente tem o nosso modelo baseado, ainda experimental, baseado em modelos do SAP. A gente tem o nosso modelo e aí o Marcelo vai lá e escreve criar um relatório de ordem de venda. Ele, na verdade, está fazendo uma especificação técnica por debaixo dos panos. Ele vai lá e fala, pô, Marcelo quer um relatório de ordem de venda, então Marcelo quer um relatório. Então já identificou que é um relatório. Um agente identificou isso. O outro agente fala ordem de venda. Qual é o melhor VDM dentro do meu modelo que atende a ordem de venda do Marcelo? Ah, é esse modelo aqui, I_Sales_Order. Aí volta para o Marcelo e fala, Marcelo, quais campos você quer listar? Aí Marcelo vai lá, ou já oferece para o Marcelo, Marcelo, eu tenho esses campos. Os mais comuns, os mais usados. Os mais usados. O Marcelo fala, aí o Marcelo fala, não, eu preciso do material, eu preciso do fornecedor, eu preciso do número da ordem, eu preciso do business area, eu preciso disso. Mas aí, não me interessa a data de criação, por exemplo. Ele vai lá e não usa. E não usa. Então ele vai lá e fala, Marcelo, você então agora tem essas campos aqui, é isso que é... Mas não nome técnico, descrição. São esses campos que você quer, Marcelo? São essas informações que você precisa? A Marcelo fala, Agora, agora ele continua no prompt. Quando eu selecionar um documento, eu quero agora que você traga essas informações. Aí agora ele fala, olha, eu quero do company, eu quero essas informações, do supplier, eu quero essas, do customer, eu quero essas, do business area, eu quero essas. Ah, então tá bom, Marcelo. Aí ele começa, então aí ele já entendeu agora, ele já sabe qual é a tua VDM, ele sabe quais são as associações, ele começa a pegar os campos. Aí o Marcelo ainda fala, agora também, como eu estou falando de documento de ordem de venda, eu também quero o item. Aí ele fala, Marcelo, você está falando dessa association que tem? Sim. Quais informações você quer? E o Marcelo vai montando. Gente, o que no fundo o Marcelo está fazendo nesse momento? Uma especificação técnica. Uma especificação funcional / técnica. Como se eu fosse um funcional conversando com auxiliar. Com o desenvolvedor ABAP. Sim. Por quê? Por que funcional? Porque o Marcelo está explicando o processo que ele quer, porque técnica, porque ele está baseando em cima de um modelo de dados. Então, na verdade, não é uma coisa que ele só disse a necessidade dele, ele disse a necessidade dele baseada, que eu falei lá atrás, o grande paradigma é a gente identificar, baseado na necessidade, qual é o melhor modelo de dados que atende o Marcelo. Beleza. Aí uma vez criou toda essa estrutura, Rogério, criamos essa estrutura, que ela está teoricamente salva dentro da LLM, agora a gente vai dar um output para ela. Então, correto? Vou só dar um passo aqui. Nesse meio tempo, quando o Marcelo valida essa especificação técnica, no via prompt, ele executa um agente. O que esse agente faz? Criar esse aplicativo. No nosso caso, o Tachyonics, a gente passa essa especificação, a gente tem vamos chamar um tradutor, que vai agora pegar todo esse nome que o Marcelo botou semântico e vai transformar em nome técnico, e aí a gente tem um agente Tachyonics que cria esse aplicativo. Ou o serviço. Um serviço, ou seja, aplicativo, ou serviço ou data, o que for. O CDS. O artefato, o CDS, o VDM. A gente tem agentes que fazem isso. Então, esse agente é o código ABAP. Esse código não é um LLM. Esse código, na verdade, a LLM só transformou a necessidade do Marcelo
e informações técnicas. Então, assim, você acha que a gente acelerou esse processo? Porque quanto tempo demora numa empresa que você trabalha na Petrobras, Embraer, etc. Quanto tempo demoraria esse processo de vai com o usuário final, volta para a TI? Estou falando do funcionário no meio. Quanto tempo acelerou esse processo? Porque você já tem um protótipo ali na mão. Na mão. E você acha que é meses de trabalho acelerado, Rogério? Pô, eu vou falar, Marcelo, se a gente parar para pensar, o que a gente tem feito o teste... Eu vi que você cria em menos de um minuto isso. Então, a gente tem... se a gente parar para pensar, um funcionário vai pedir 80 horas para fazer essa especificação. Porque, de novo, o funcionário tem que levantar, olhar o modelo, descobrir... Conversar, avaliar os campos, botar isso no documento. Aí quando ele passa para o desenvolvedor ABAP vai lá... Peraí, isso aqui, esse string é pequena, tem que fazer uma concatenação aqui, não dá... O que eu brinco aqui, que ele faz num Word. Ainda assim. É o Word, ele entrega um Word pro desenvolvedor ABAP, o desenvolvedor ABAP pega esse Word, abre no dia seguinte, olha tudo que foi lá, e aí começa a modelar. E nesse processo que começa a modelar, vai gastar 2 semanas para ter a primeira cara do app. Vai devolver pro analista, o analista, calma aí, eu pedi errado. E aí vai, bate e volta. Marcelo, você tá falando, pelo menos no protótipo, vamos pensar no barato, é um mês... que de verdade você hoje entrega em 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos é uma interação longa para você escrever o que você precisa num prompt e o prompt dizer, pô, Marcelo, tá aqui criado. Agora legal. Adorei, criei ali toda a infraestrutura de baixo, criei serviço CDS, VDM, criei toda a parte de database, criei todo esse knowledge, todo esse conhecimento ali atrás, e agora eu vou dar, enfim, ou eu vou te entregar um endpoint para você consumir num Tableau, um serviço OData no melhor dos casos, num dos casos mais simples. Vou te entregar também um aplicativo feitinho pela Tachyonics em SAP Wi-Fi, ou seja, no Fiori, no estado da arte, lá com navegação, com tudo que deseja. Agora, eu quero que você me conte nesse momento, Rogério, como é o output que você entrega para o SAP Build, ou seja, você criou isso dentro do BTP. Esse serviço está criado no BTP, que você tem uma instância lá. Ele já vai aparecer automaticamente como o teu endpoint lá no SAP Build? Conta isso com detalhes, Rogério. Beleza, então, a gente está fazendo um teste de parceria com a SAP, que é o seguinte, a gente entra no prompt da Tachyonics, detalha todo o processo que você quer, criação de um serviço OData. E aí você fala, preciso de um serviço OData para criar um pedido que tenha informações de pedido de compra, essas informações, e que tenha navegação para o item, para o fornecedor e para a empresa. E você vai lá, e aí nesse prompt a gente faz toda essa conversa que a gente fez, recupera as informações, conversa contigo, você dá o ok, que são essas informações, a gente cria esse serviço OData. Aí a gente foi lá depois e falou assim, beleza, Tachyonics acabou aqui. Agora eu vou entrar dentro do SAP Build, a gente vai lá no Integration, SAP Build, Web, Mobile, Integration, pega a sua conexão com o BTP, com o teu SAP, recupera esse serviço e aí eu uso o SAP Build. E aí a gente está usando inclusive a parte de AI generativa do SAP Build, que ele já propõe para você um aplicativo simples, baseado no teu serviço, e você gera. Então a gente fez uma brincadeira, um teste, que em 5 minutos... Eu entrei no prompt da Tachyonics, em 2 minutos eu gerei um serviço OData, em 3 minutos eu abri o SAP Build e eu tô com o serviço rodando pronto dentro. Um aplicativo rodando gerado com o serviço através de um prompt da Tachyonics. Exatamente. Então eu gerei um relatório de ordem de venda com detalhamento em 5 minutos. Era um calcanhar de Aquiles, não era, Rogério? Você ter que criar um programa no SAP Build e esperar a tua integração com aquele System Integrator, vamos chamar assim, que cria o teu serviço OData. A gente já entrega isso através de um prompt. Muito legal, cara. E tá funcionando legal, né, Rogério? Tá funcionando, a gente tá fazendo o teste, ainda estamos em Lab Preview, mas funcionou. A gente pode até fazer uma demo e botar junto um vídeo mostrando de como funcionou a criação de um end-to-end desde o serviço OData até estava com o app rodando em 5 minutos. Isso funcionou. E eu vou dar uma outra parada, que aí eu vou dar um passo atrás agora. E se eu vou lá pela Tachyonics e gero um aplicativo, agora eu não estou falando mais de SAP Build, estou falando só da Tachyonics, eu gero um aplicativo, o que eu gerei na nossa solução no Code? Eu vou lá e gero todo o aplicativo, só que esse aplicativo ele é todo
você, na verdade, não é um vibe code que eu gero código, eu gero anotações, eu gero serviço ou data, mas eu entro depois dentro do builder da Tachyonics e amplio. Porque nesse momento que a gente ainda está... os modelos estão se aprimorando, eu não consigo atender 100% de uma necessidade. A gente sabe que a necessidade não é gerar um Hello World. Por mais que eu estou lá no TechEd, eu vejo isso, e teve eventos do Thomas Young mostrando o Hello World, ou como ele fez num evento, a criação de um CRUD para heróis da Marvel. Não é isso que a empresa espera. A empresa espera um aplicativo transacional, um aplicativo analítico complexo. E a gente sabe que hoje a IBM não consegue entregar isso. Só que a gente cria o 70%, o 80%. A gente dá aquela primeira arrancada. Pensa naquela corrida que você deu, aquela arrancada está lá na frente. Agora o desenvolvedor ABAP vai entrar no builder da Tachyonics e vai complementar. Faltou um campo calculado que eu vou fazer uma conta, faltou um campo customizado, faltou um campo case, faltou botar um gráfico, botou uma navegação. Mas do 0 a 80, o AI gerou. Perfeito. E agora você complementa. Aí, de novo, aí eu vou a pergunta que o Marcelo me fez. Se o protótipo levava um mês, esse protótipo, o app final, levaria 2 meses entre explicação funcional e entrega. A maioria das vezes eu vejo que um app de médio para complexo, as consultorias cobram 160 horas. Aí eu falo, a Tachyonics vai entregar para você em minutos e você vai complementar com a Tachyonics em poucas horas. Então a gente sai de um patamar que para você ter um app com navegação, com gráfico, microchart, cabeçário, gastaria no mínimo, entre especificação e tudo, 320 horas, especificação funcional, desenvolvimento e um teste unitário, 320, você agora, eu te mostro, a gente pode fazer um masterclass para mostrar que eu te entrego isso em 4 horas. Muito bom, cara. É revolucionário mesmo. Então imagina o quanto você está agregando. E aí agora eu não quero falar de custo, eu não quero falar da TI. A TI vai ficar mais barato para a empresa, vai ficar mais rápida, mas esquece isso. Marcelo, para pensar, você, CTO de uma empresa, CEO de uma empresa, fazer um pedido de manhã, alguém da tua área de negócio, no final do dia já ter o aplicativo 95% para testar. Incrível, incrível. Você sai do desenho para o uso em dia, em coisa de 1 dia, 2 dias, assim, uma coisa assim revolucionária. Inclusive, pensa no tomador de decisão. O quanto que você está agregando para ele, dando para ele a possibilidade de tomar decisão agora e não daqui a 2, 3, 4, 5, 6 meses, quando ele teria uma entrega de um dashboard, cara. Esse é meu ponto. Imagina você poder chamar a área de negócio, abrir uma demanda de manhã, você no final do dia, dia seguinte, você chamar e dizer assim, Valdeci, testa aqui, Roberto, vem pra cá, Jorge, chega aqui, você olhar pra ele e falar... É isso que você quer? É isso. Aí. Ele vai olhar e vai dizer, como assim, é isso aqui? Tá pronto, cara. Tá funcionando? Isso me lembra Rogério, aquele caso que a gente teve num cliente. Eu vou trazer outro. Não, aí você vai falar, eu quero ouvir. Que a gente chegou no cliente, aí o cliente estava acostumado a fazer uma query num dashboard e a gente saiu de SQL, botou tudo em CDS, aí o cara chegou e falou, tá, quando é que o dado volta? Aí, não, o dado tá na tela, já em milissegundos. Ele estava acostumado a receber os dados em 2 minutos, ele recebeu em milissegundos, ele continuou esperando o dado, que ele não estava acostumado com aquela velocidade, né? Qual é o teu? Não, eu queria tentar chegar, se alguém tiver contato com aquele CTO da Caixa Econômica, convidar ele para vir fazer um podcast com a gente. Se alguém aqui que está assistindo a gente tivesse acesso, que ele fala que criou-se um meme na internet quando ele dizia que ele bypassa a TI, quando ele foi falar numa feira, que ele falou, não, bypassa o TI pede 2 semanas, fala segurança. Eu falo, vai para produção e eu vou testar na produção. Isso virou um meme, né? Mas era frustração, a gente fala que tá errado. A gente teve podcast agora falando sobre ataque e vulnerabilidade, né? Imagina você fazer um código ruim e levar isso para produção. Mas aí a gente olha para o outro lado da moeda, né? Como o Marcelo falou, hoje o Jorge da área de manutenção pede uma coisa que é importante para ele, que ele está fazendo Excel, que ele vai dar um trabalho, aí alguém daqui a 3 meses mostra para ele e nem aquilo que ele está querendo.
Aí o Jorge tem esse acesso daqui a 3 meses e vê. Então imagina você poder mostrar pro Jorge amanhã se aquilo, e aí já homologar aquela solução, se você conseguiu atender, e no final de 3 dias isso está rodando no produção. Você vai mudar o paradigma, TI não vai deixar de ser o gargalo das empresas. E isso, para mim, tem mais valor, muito mais valor, do que eu estou entregando de 3 meses para 3 dias, que eu estou entregando o custo, o tempo e o custo. Isso, para mim, é irrelevante. Se eu puder chegar na minha área cliente e dizer, a demanda que você abriu na segunda, na terça você está homologando e na quarta da produção, eu quero chamar o cara da Caixa Econômica e fazer um meme com ele, dizendo, olha, a gente entendeu a tua dor e a gente está resolvendo a tua dor. E aí, de novo, pessoal, que só para a gente terminar, não sei se o Marcelo tem mais algum ponto para adicionar, mas a LLM não como é que era, Marcelo, do Darth Vader, Estrela da Morte? Acho que é Estrela da Morte mesmo, que ela vai resolver a sua vida, não. A LLM que a gente tem acesso hoje é um grande completador de texto. Eu não acredito no modelo de Vibe Code, mas eu acredito que entre esse processo de necessidade, especificação funcional, especificação técnica, e para aí, a LLM vai me ajudar e muito a melhorar. Agora, especificação técnica com agentes desenvolvidos no nosso mundo, em ABAP, que vai fazer a criação do artefato, aí eu acredito. Só que isso tem que ser... não me ajuda a palavra, Marcelo, que é manutenável, não. Você tem que poder dar manutenção... Pô, eu não sei essa palavra aí, você inventou agora, cara. Eu quero dizer que... Maintainable. Exatamente, essa era a palavra que eu queria em português. O que vai ser gerado não pode ser o que vai gerado hoje pelos testes do Vibe Code, que nem a LLM consegue dar manutenção. Tem que ser uma coisa que vai dar manutenção, porque você não tem hoje maturidade para você atingir 100%, e nem que por isso, porque você tem que dar manutenção, porque a necessidade da empresa vai se ajustando. Então você tem que terminar na especificação técnica, gerar com a gente uma coisa que possa ser dada manutenção, porque é necessária. E eu vou te falar, Marcelo, hoje a Tachyonics a gente vai participar de feiras mostrando essa solução, a gente está nesse caminho, a gente está atingindo esse objetivo. A gente tem conversado bastante com a SAP, então a gente está bem empolgado e a gente acredita que o mundo inteiro deveria ter conhecimento sobre agentes de inteligência artificial. Claro, não precisa ser no nível mais técnico, mas conceitual. E o nosso papel aqui é explicar isso dentro do universo e ecossistema SAP. Rogério, é isso. Eu acho que deu para explicar legal a nossa proposta. A gente vai botar também em paralelo alguns GIFs, né, como a gente cria esses aplicativos aí para ser rodado no SAP Build, mostrando que a gente está totalmente integrado com a SAP, né? A gente não está concorrendo com eles, ao contrário, a gente quer acelerar a SAP, a venda de BTP, licenças, etc., porque a gente acredita que a parceria é mais importante do que tudo. Tá bom? Pessoal, fique atento. A gente aqui, junto com a área de marketing, vai promover agora alguns eventos de AI para mostrar. Tem um blog do nosso amigo Michael, que trabalha com a gente. Obrigado, Michael. Foi um blog muito, muito interessante, mostrando os agentes de AI dentro da SAP. Ele fez a parte 1, logo já está saindo a parte 2, mostrando como um agente de AI conversa com o teu S4. A gente vai fazer eu não sei agora o termo correto, se é o Masterclass, se é um demo show, e aí o pessoal de marketing vai já lançar, mas é bem interessante isso, e me segue no meu Código Conversa, a gente vai mostrar mais tecnicamente, bit byte, como fez isso, vai ter esse evento que a gente vai botar, e acompanha também Maicon César Reis, da Tachyonics, que já soltou o primeiro blog Agente GI dentro do SAP, parte 1. Segue a gente também no YouTube, no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. No YouTube tem várias playlists, tem tanto o C&C, né, Rogério? Código Conversa. O Código Conversa, que é o teu podcast de técnico, e tem o Tac Talks, que é esse que a gente está falando, que a gente fala mais do cunho comercial e com as novas tendências do mercado.
Estaremos, se Deus quiser, no Sapinal. A Taquione será um dos julgadores do torneio de inovação América Latina. Então, quem quiser marcar comigo ou com o Rogério, bater um papo lá, teremos o maior prazer se quiserem demos, se quiserem algum outro tipo de bate-papo ano no ano, pode chamar-nos. Tamo aí. Obrigado, Rogério. Obrigado a todos, pessoal. Fiquem bem e um bom dia a todos. Bom dia. Tchau, tchau.